Bom dia, um feliz dia, hoje é dia 14, espero que você tenha estudado aí a palavra de Deus, meditado nela. Nós estudamos durante a semana o conflito iminente, lá no verso de João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, esse é um aviso de Cristo na tua palavra, que nós devemos nos santificar na verdade, porque a palavra de Deus contém a verdade. Então nós devemos confiar naquilo que está contido na palavra de Deus, porque ali tem a verdade. Vimos nessa semana que esse conflito iminente está gerando em cima da adoração. A quem você está adorando? A Deus como Criador ou a criatura? Vimos também que Satanás desafiará a autoridade de Deus. O sábado se tornará o centro de um conflito sobre a adoração. Satanás odeia o sábado porque odeia o Criador. Ele usa a força, a pressão para quebrar nosso compromisso com Cristo. O apelo divino final chama a fidelidade a Cristo, apesar da perseguição. A força de Jesus nos conduzirá no conflito final da terra, que marca os verdadeiros adoradores do Senhor, os fiéis adoradores. Está relatado lá em Apocalipse 14, verso 12, a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vimos que essa crise vindoura vai vir com força total. Satanás vai utilizar a força, a pressão, para, através de decretos, para condenar à morte os que se recusam a adorar a besta ou receber a sua marca. A perseguição nos tempos do fim, isso se repetirá de forma muito intensa. Vimos que lá em Apocalipse 13, ele fala da besta que emerge aí do mar. Nós vimos que mar significa povos, multidões, nações, não é isso? Vimos também que a marca aí, a palavra-chave usada aí para identificar o poder dessa besta, nada mais é que a blasfêmia. Vimos também que blasfêmia, lá em João 10, 33 e Lucas 5, 21, diz que é um ser humano comum afirmar ser Deus. Quem afirma ser Deus aqui na Terra? O próprio papado. Um ser humano comum reivindica o poder de perdoar pecados. Quanto a Jesus, essas acusações foram injustas, porque ele é Deus. Portanto, tem o direito de perdoar pecados. Agora, o papado romano tem duas doutrinas distintas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o papado tem a prerrogativa de Deus na terra. São duas mentiras. Isso não está relatado na palavra de Deus. Vimos também em Apocalipse, capítulo 13, que a característica distinta da besta é a autoridade exercida com arrogância e blasfêmia. É isso? Vemos também a besta da terra. Essa segunda besta vem da terra e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, papado, que surge do mar. Nós vimos aí que o mar representa povos, multidões, nações, línguas, A terra representa uma área aí escassamente povoada. Então a segunda besta surge perto do fim do período em que a primeira besta exerce autoridade, a supremacia papal. É isso? Tem um destaque aí por volta de 1798. Ou seja, os Estados Unidos se encaixam precisamente nessa descrição. O país declarou sua independência em 1776, adotou a Constituição em 1789 e foi reconhecida como potência mundial
no fim do século XIX. Né? Essa besta ela se mostra semelhante a um cordeiro para enganar as pessoas, mas ela fala como um dragão. É isso? Adorar a besta e a sua imagem. Lembra e remete a Daniel 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego receberam ordens para que se curvasse diante da imagem dourada, caso contrário seriam lançados na fornalha ardente. Tanto na Babilônia antiga quanto na moderna, a questão é a adoração. A verdadeira adoração brota de uma mente transformada pelos ensinos da palavra de Deus. Então, não seguiremos os padrões deste mundo. Romanos 12, verso 12. Verso 2. Mas conforme a vontade de Deus que está na palavra. Esta é a nossa única esperança. Lá no Grande Conflito, na página 492, 494, 495, olha o que a escritora Ellen White diz. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Satanás, porém, recorre constantemente à violência para dominar aqueles que ele não consegue controlar de outro modo. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Para suportar a prova que os espera, os fiéis devem compreender a vontade de Deus, como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos conflitos eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência, a favor ou contra a qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos confiar se há um categórico assim diz o Senhor, ou seja, se assim está na palavra de Deus. Que nós possamos meditar, como diz na palavra de Deus, dia e noite, né? E nos santificar nessa verdade, para que nesses grandes dias, né, de perseguição iminente aí, nós possamos estar preparados para não negar a Cristo, mas adorar ao Criador sempre. E se nós fomos escolhidos para estar aqui, nesse dia de perseguição, possamos estar firmes na palavra de Deus, né? Mesmo que usem a força, mesmo que venham os decretos humanos aí para nos forçar a adorar Deus, né? No domingo, né? Nós não venhamos a fazer isso, mas nós venhamos, mesmo que venhamos a morrer, não venhamos a negar Cristo, né? E adorar Ele no santo sábado do Senhor, né? Pois Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Esse dia é o dia de adoração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.